Paz e graça, queridos e amados irmãos, uma boa noite a todos. Queremos nos congratular com os amados na noite de hoje. Espero que os irmãos estejam todos debaixo da graça e daquilo que é a glória do Senhor. Amém? Eu queria dividir um texto com os irmãos nessa noite que se encontra no capítulo 8, versículo 10, a parte A do versículo 10 do livro de Neemias. E assim, Neemias 8, verso 10, a parte A. Tá bom? Vamos abrir as Bíblias, ó. Vamos abrir as vossas Bíblias para entendermos um pouquinho o que Deus quer falar conosco nesta noite. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Existem momentos, na vida que nós devemos ficar em casa, Ultimamente nós temos visto muita frase, fica em casa, E Neemias manda, depois de ter reconstruído os muros de Jerusalém, Neemias vai dizer para o povo: agora vão para suas casas, fiquem lá e comam e bebam do melhor que vocês tiverem. Era a época da festa dos tabernáculos. E Neemias, que havia voltado do reino de Nabucodonosor, voltou para a reconstrução dos muros. E isso ele fez com muita destreza, com muita maestria, e assim ele o fez. Então, assim, irmãos, a festa era uma festa que o povo ficava 7 dias acampados em tendas para lembrar, o tempo que vaguearam pelo deserto, Neemias deu alguns conselhos a essas pessoas. Aí você diz assim: ô pastor, como é que ficou a parte de todos que trabalharam? É claro que, obviamente, eles foram sustentados pela aquilo que era a sua própria renda e também por aquilo que as pessoas que colaboravam com a reconstrução do muro. Eu quero dizer para os irmãos que dentre os conselhos de Neemias tem um que é muito importante, todos eles são importantes. O primeiro, cuidado com a saúde. Tenha cuidado com a sua saúde. Ultimamente passamos num momento de muita dificuldade quanto à questão de saúde no nosso país, na nossa cidade. Não uma questão daquilo que é as pessoas estarem vivenciando esse momento com muita dificuldade, com fechamento de estabelecimentos comerciais. Mas cuide da sua saúde. Aí Neemias diz assim: comam e bebam o que tiverem de melhor. Neemias mandou voltar para casa e agora vão mendigar o pão, não. Comam e bebam o que melhor vocês tenham. A primeira orientação de Neemias para todos cuidarem de sua saúde e bem está através da alimentação. Isso nos ensina sobre o cuidado com a alimentação saudável e a saúde de maneira geral. Nos últimos dias, amados, nós fomos algumas poucas vezes, saímos algumas poucas vezes na rua, e o que me impressiona é que todos os dias a autoridade sanitária, a autoridade de saúde, país afora, faz uma recomendação gigantesca quanto à questão do uso da máscara, de lavar as mãos com álcool. Às vezes as pessoas pensam: que negócio. Moço, isso tudo é para proteger a tua saúde. Não é para fazer o governo nada, não. É para proteger a sua saúde, meu amado. Sabe? Às vezes a gente fica pensando assim, é a mesma coisa do que a gente conta muitas vezes o motoqueiro com o capacete enfiado no braço. É só para proteger o cotovelo, na hora que ele tiver um acidente. Mas o capacete é para proteger a cabeça, ele tem que estar na cabeça, não no braço. Então aqui o conselho de Neemias é que o povo fosse para casa, se alimentassem e bebessem do melhor que tivessem. Ou seja, isso quer dizer que Neemias se preocupou com o cuidado da alimentação saudável e da saúde de maneira geral.
Então hoje, nos dias de hoje, que nós vemos as pessoas se arborarem para a rua, saírem sem máscara, fazerem tudo o que querem, e aí festas de todos os jeitos, de todas as formas, essas pessoas não estão cuidando da sua saúde. Essas pessoas não estão fazendo aquilo que é a obediência, primeiro a um decreto, o decreto municipal, da prefeitura municipal, e depois aquilo que é a vontade de Deus. Olha só, Neemias mandou que o povo fosse para casa. Era até a época das festas dos tabernáculos, mas Neemias, vocês vão para casa, vão comer e beber do melhor, e aí depois que vocês possam se regozijar nisso, habitando cada um na sua tenda. Isso é um cuidado com a saúde, cuidado com a sua vida em si, né? O cuidado com a saúde foi uma das recomendações do profeta Neemias. Então é importante o cuidado. E essa frase que nós temos ouvido muito, fique em casa, não creio que seja apenas um enfático de políticos, enfim, mas a gente ouve cada vez mais autoridades na área de infectologia, e essas autoridades são unânimes dizer que nesse momento o melhor programa para o povo é ficar em casa. Só saia o estritamente necessário. E então essas pessoas têm ficado em casa. Outras não têm obedecido como deveriam obedecer. O segundo conselho de Neemias para o povo de Israel foi o cuidado para com o próximo. O versículo 8, a parte C do versículo diz assim, a parte C do versículo: tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Eu tenho visto muito, sabe, nos últimos dias, acho que vocês também, todos têm visto, muitas pessoas que têm levado alimentos nos drive-thrus, aonde eles têm existido. Aqui mesmo, empresas doaram cestas básicas para que a Prefeitura Municipal pudesse doar aqueles que, como diz Neemias, não tinham nada preparado para si. Então, assim, se disponha também a dar 1 quilo de alimento, a levar 1 quilo de alimento, procure onde é que você pode entregar. Eu tenho certeza que tem gente precisando. Então, assim, nós crentes, às vezes nos amedrontamos na fronteira da batalha, né? E dizemos, não vamos sair de casa não, porque a gente vai contrair o coronavírus. Eu acho que... Como é que você vai cuidar do próximo? Mas você não prometeu que ia cuidar do próximo? No dia que você batizou, você não prometeu a Jesus que iria fazer a vontade dele aqui na terra? Não me digam que isso não é vontade dele, não. Essa pandemia que está aí, meu amado, é para que as pessoas possam entender quem é o que em cada lugar, em cada momento da sua vida, né? Cuidar do próximo, né? A gente vê o momento em que Jesus, né, ali no Monte das Oliveiras, Jesus fez ação social. No Sermão do Monte, Jesus fez ação social. Quando os discípulos disseram, Senhor, nós não tem nada para dar de comida para esse povo, vamos mandar esse povo embora. Ele disse, não, como é que nós vamos mandar o povo embora uma hora dessa? Não pode. Vamos comprar comida, vamos dar aí. O que é que tem aí? E aí, como os irmãos sabem, parece aquele rapazinho com 5 pães e 2 peixes. E todos comeram e ainda sobejou cerca de 12 cestos. Nós precisamos, amados, muitas vezes nós precisamos dividir o nosso pão com alguém. Com certeza você conhece alguém que está passando por dificuldades em meio a essa pandemia, essa doença terrível que está assolando a face do planeta. Mas às vezes a nossa solidariedade não funciona, né? E eu tenho visto várias e várias empresas no país, né, elas se revezam em doar isso e aquilo para as pessoas mais necessitadas, em várias formas, dando álcool, gel, máscaras, respiradores, enfim. Isso é cuidado com o próximo. Não é acharmos que se eu estou dentro em casa, quem está lá fora é problema. Isso não tem nada a ver com isso não, pastor. Mas a gente precisa cuidar do próximo. Precisamos ajudar o nosso próximo.
E quem é o nosso próximo? Seu próximo? Pode ser o seu vizinho, pode ser que não seja o seu vizinho, mas aquele que está lá longe, que talvez esteja no outro bairro e que você sabe sim que existe a necessidade. Não quer levar no bairro, não? Então procure o meio do qual você possa entregar um alimento para que ele seja distribuído para as pessoas que necessitam, né? Então, devemos cuidar do nosso próximo. A solidariedade foi um ensinamento de Neemias para o povo naquele tempo de recessão, né? Era um tempo terrível também. Para que aqueles que tinham melhores condições ajudassem os mais carentes, de modo que não faltasse, nem para ele e nem para os mais carentes. Precisamos ajudar nosso próximo. Fica em casa, as pessoas estavam em casa, nas tendas estavam separadas e se acampavam por 7 dias. Mas não custava, em Neemias há uma recomendação do profeta de que estas pessoas ajudassem o seu próximo. Você tem ajudado o próximo? Ah, não, não sei de quando. Você tem ajudado o próximo? Ah, não. Cuidado com o que nós estamos fazendo. Dizemos ser cristãos, mas na realidade não praticamos essa cristandade para com o outro, para com o próximo. Lamentavelmente nós não conseguimos fazer isso. Não adianta ninguém achar que é isso, que é aquilo. Mas na realidade, nós como cristãos deveríamos ser os que estariam na linha de frente. Amém? O segundo conselho que Neemias deu ao povo, que ele mandou de volta para suas casas, foi o cuidado em consagração. Neemias 10, a letra D, a parte D do versículo diz assim: porque este dia é consagrado ao Senhor. A festa dos tabernáculos ou cabanas era uma celebração sagrada. Precisamos buscar a presença de Deus. Você tem se consagrado ao Senhor, meu amado? Você tem se dobrado diante do Senhor, dobrado os seus joelhos para falar com Deus, para se consagrar, para viver uma vida diferente, para buscar algo diferente, para ver Deus falar com você, Deus falar com aquele teu amigo que precisa largar a vida que ele está vivendo, seja que tipo de vida for, seja em que área for, bebida, droga, seja lá o que for. Você já experimentou fazer-se consagrar-se diante de Deus para você poder falar com aquele teu amigo? Como é que está a sua vida de consagração? Diga para mim, como é que está a sua vida de consagração? Você tem tido uma vida de consagração para com o Senhor? Ao que parece, não, né? Então eu quero dizer para você o seguinte: é preciso termos cuidado conosco. Fica em casa. Neemias mandou as pessoas para casa, mas disse a elas que tomassem alguns cuidados, como é esse o caso da consagração, né? A festa era uma festa que o povo, era uma festa sagrada, celebração, né? Eles ficavam acampados do lado de fora em tendas, que era para lembrar o tempo, os 40 anos que o povo passou andando no deserto, no retorno que estavam fazendo para Israel. E aí então, para lembrar aquele tempo de dificuldade do povo hebreu, então as pessoas fazem a festa dos tabernáculos. É uma festa sagrada, uma celebração sagrada, para lembrar o tempo que os nossos amados irmãos daquela época, né, pudessem se livrar de tudo aquilo quanto fosse a dificuldade. Mas nunca deixe de buscar a consagração. A consagração é importante na vida do crente, porque quando você deixa de se consagrar ao Senhor, quando você deixa de ter uma vida de oração, uma vida de cuidado, cuidar da consagração, mas cuidar mesmo, então não adianta você falar que Deus não quer fazer nada na sua vida. Ah, Deus não está fazendo nada na sua vida, na minha vida, pastor. Ah, que Deus podia cuidar melhor de mim. Você tem feito a sua parte? Você tem cuidado da sua vida de consagração? Infelizmente, eu acho que está faltando isso. Nós precisamos rever os nossos conceitos de cuidado. O quarto cuidado que Neemias dá para o povo é cuidado com as emoções. O capítulo 8, versículo diz assim: portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Nós precisamos cuidar das nossas emoções.
Portanto, não fique triste, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Cuidar das emoções é um conselho, né? É de Neemias para o povo. Evitar a tristeza, buscar a alegria que vem de Deus. Não é a alegria que vem da televisão, do rádio, sei lá, da festa ali, do aniversário do amigo, da amiga. É essa alegria que você tem buscado? São emoções baratas que não representam nada daquilo que é a vontade e o querer de Deus. Cuidado com as suas emoções. As emoções, ela às vezes faz o homem chegar até onde ele nunca gostaria de ter chegado. As emoções muitas vezes levam o homem à ruína, porque muitas vezes ele optou por aquilo que foi alegria do mundo do que a alegria que vem do Senhor. Porque nessa alegria de Deus, Deus não é um ser triste, um ser que fica por aí murmurando porque ele criou a humanidade e a humanidade não corresponde àquilo que é o seu amor. Não. Deus está sempre alegre, Deus vai estar sempre alegre. E assim, cuidado com as suas emoções, porque elas podem levar você àquilo que é a ruína completa, né? A alegria que vem do Senhor é a nossa força. Glórias a Deus. O cuidado emocional é uma necessidade cada dia. Não se deixando dominar pela tristeza e receber a alegria que nos fortalece. Nunca deixe, amado, sabe? Nunca deixe que o emocional, né, transcenda aquilo que é o seu dia a dia. Procure sempre poder, quem sabe, falar com o Senhor acerca das tuas emoções. O que você pode viver, o que você pode fazer, o que está faltando para você viver essas emoções, né? Tenha cuidado com as suas emoções. Olhe, cuidado com a saúde, cuidado para com o próximo, cuidado em consagração e cuidados emocionais, cuidados em emoções. É preciso que nós, como cristãos, vivamos isso de uma forma clara, limpa, não com, talvez, daqui a pouco, quem sabe, né? Isso não vale a pena, né? E para concluir, amados, esses conselhos de Neemias para o povo ficar em casa ensinam a valorizar o tempo no lar. Neemias restaurou os muros da cidade, mas precisou reanimar o coração do povo. Acabou o serviço, acabou o trabalho da reconstrução dos muros. E aí todos, então, Neemias, agora vocês estão todos dispensados. Voltem para os seus lares e voltem para as suas casas, né? Cuidado com todos esses itens que eu falei com vocês: saúde, próximos, consagração e emoções. Neemias, agora podem voltar. Precisava uma palavra de ânimo, e esse ânimo não vinha das pessoas. Esse ânimo não viria de Neemias. Esse ânimo viria de Deus, do Senhor nosso Deus. Esse ânimo viria daquele que fez os céus e a terra, e não do seu Neemias. Neemias não tinha condições de alegrar o coração do povo, né? E na realidade, Neemias vai fazer com que todos se reanimem, voltem para os seus lares e vivam uma vida cheia da graça e do amor de Deus. Cuidado, fique em casa.